Eu deixava a escolha dos entrevistadores para a produção. Não é o convidado que sugere os nomes? Não, comigo nunca foi assim. O Conselho da Cultura tem um bando de gente que passa o dia por lá, porque são aposentados, tem tempo de sobra, ficam ali fazendo fofoca. Pois bem, a gente tem de chamar o ministro da Educação, o ministro das Comunicações, o ministro da Saúde. Todos querem dizer que fizeram um grande trabalho e vão se candidatar. Eu topo fazer a entrevista, mas eu queria a última data para mim. Estou contando aqui, pela primeira vez. O jornalismo, a gente fala que ele conquistou um furo jornalístico, você tem vários durante a carreira. Um deles foi fazer a última edição do Roda Viva, entrevistando o Sérgio Moro. Conta os bastidores. O Sérgio Moro. Eu nunca tinha revelado esses detalhes. O meu convidado é um jornalista muito experiente. Ele já foi diretor de redação dos principais jornais e revistas do Brasil e apresentador do Roda Viva da TV Cultura. Hoje o meu entrevistado é colunista da Veja.com, comentarista do Jornal da Manhã e integrante do programa Pingo nos Is, ambos da Rádio Jovem Pan. Augusto Nunes, seja bem-vindo ao programa de entrevistas. Obrigado, Marcelo Bonfá. Ping-pong com Bonfá. É um prazer estar aqui com você. No jornalismo a gente fala que ele conquistou um furo jornalístico, você tem vários durante a carreira. Um deles foi fazer a última edição do Roda Viva, entrevistando o Sérgio Moro. Um golaço. Foi. Conta os bastidores. O Sérgio Moro. Eu comecei a estabelecer uma ponte com ele logo que eu cheguei à Jovem Pan, 1 ano e meio, mais ou menos, porque a Jovem Pan queria fazer um seminário sobre justiça. Eu falei, olha, a gente tem de garantir uma grande abertura e um grande fechamento, porque os outros vêm por osmose, a turma dos painéis, aí é mole, convidar e tal. Eu falei, então eu quero convidar, não sei se topa, eu quero convidar o Sérgio Moro para abrir e a Carmen Lúcia para fechar. Na época ele também falava pouco. Antes disso, desculpe, vou procurar ser breve ou me interrompa. Ele tinha, num Roda Viva que eu estava fazendo, me chegou o presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais, falou, olha, o Sérgio Moro disse que quando a poeira baixar, ele gostaria de vir ao Roda Viva. Eu falei, pô, maravilha. Ele falou, e ele assiste a Roda Viva, ele gosta e tal. Eu falei, manda um abraço, diz que eu tenho muita admiração por ele e tal, que é genuína. E fiquei com aquilo na memória. Aí eu escrevi. Eu falei, olha, eu queria mesmo que o senhor fosse ao Roda Viva. Tá? Mas tem aqui um congresso, eu acho importante que o senhor se manifeste sobre isso. É um seminário, o senhor vai falar e se o senhor concordar, responder perguntas do público e tal. E falei, nós fazemos sempre as terças-feiras, eu queria saber se o senhor tem alguma terça-feira livre em maio do ano passado. Sempre por e-mail. Não sei, mas seguramente eu só vou ter uma data livre em São Paulo, que é em agosto. Se for possível, talvez a gente possa chegar a um acordo. Eu imediatamente falei com a PAN, transferimos para agosto, claro, direto. E falei, então, olha, é agosto. Perguntas do público é complicado, porque o pessoal vai perguntar sobre o processo em andamento, eu não posso falar. Eu falei, eu aviso antes. E aí ele veio, topou, então nós reservamos uma suíte. Todo hotel chama qualquer apartamento de suíte, eu esqueci disso. Ele falou, não, suíte não, por favor, um quarto comum tá bom e tal. Eu falei, não, é que tudo esse é um quarto mesmo que tem. Ele recusou até transporte, a Polícia Federal fornece e tal, e veio, fez um tremendo sucesso, voltou. Eu falei, gostaria de conversar com o senhor no Roda Viva. Depois ele veio a um evento da Veja, em que eu entrevistei o Bolsonaro. Ele foi entrevistado por outro jornalista, como as pressões para que a gente começasse a convidar para o Roda Viva políticos amigos de conselheiros da TV Cultura aumentaram essas pressões. Eu resolvi não renovar o contrato, que venceria no fim de março. Foi por isso que você saiu? Foi. Estou contando aqui, pela primeira vez, aí claramente. Resolvi não renovar o contrato e aí mandei um recado
um outro e-mail para o Sérgio Moro: doutor Moro, eu estou saindo agora no fim de março. Isso foi no finzinho de fevereiro que eu mandei para ele. E eu gostaria que o senhor fosse entrevistado, dia 26, que é o último. E ele respondeu passando uma informação até. Ele falou: olha, eu não sei se eu devo ir nessa data, porque vai haver uma decisão importante sobre o ex-presidente, seria o julgamento dos recursos pelo TRT. Eu falei: olha, eu não vou negar que eu tenho todo o interesse como jornalista em trazer o senhor, claro. Eu falei: mas acho que sobretudo por isso o senhor deve falar, já que o senhor vai estar aí na boca do povo, e nem todo o povo trata o senhor com educação, etc. e tal. E ele falou: olha, então me dá 5 dias para pensar. No terceiro dia, ele mandou, eu nunca tinha revelado esses detalhes, ele já mandou um e-mail dizendo: topo e quero que seja ao vivo. Porque eu disse: o senhor tem a possibilidade de gravar. Ele falou: quero que seja ao vivo. Maravilha. A viagem, ele quis passagem aérea e mais nada. Foi um tremendo sucesso e eu me despedi. Foi por isso que no fim do programa eu mandei aquele recado: olha, espero que o programa continue seguindo a rota do jornalismo independente, porque mas fala mais, por que você é uma rota perigosa, mas é a única que leva a bom porto. Eu cheguei das férias do Roda Viva e o presidente da TV Cultura, o Marcos Mendonça, eu disse a ele o seguinte: falou, quero saber como é que vai ser esse ano. Eu já sabia que tinha conversas no Conselho da Cultura em que alguns conselheiros falaram: não, pessoal, só vem gente aqui que não é de esquerda. Foram vários de esquerda, foram todos bem tratados, e outros não foram porque recusaram. Eu convidava todo mês o Lula e a Dilma, durante meses, durante anos. Eu convidei, eles não quiseram. Eu deixava a escolha dos entrevistadores para a produção. Eu falava ali, eu queria jornalistas independentes, jornalistas que formulassem perguntas com objetividade. Não é o convidado que sugere os nomes? Não, comigo nunca foi assim. E eles começaram a sugerir entrevistadores, conselheiros. O Conselho da Cultura tem um bando de gente que passa o dia por lá, porque são aposentados, tem tempo de sobra, ficam ali fazendo fofoca. Pois bem, aí o Marcos Mendonça me disse, eu falei: olha, eu quero saber se vai voltar ao controle do jornalismo, o programa, ou se essa situação vai continuar com tanta pressão. Ele falou: olha, esse ano é eleitoral, eu devo dizer que vai piorar. Por exemplo, a gente tem de chamar o ministro da Educação, o ministro das Comunicações, o ministro da Saúde. Eu falei: mas nós já chamamos, eles vieram aí quando assumiram. Nós precisamos chamar. Eu falei: eles vêm aqui para elogiar-se, dizerem que todos querem dizer que fizeram um grande trabalho e vão se candidatar. Eu falei: mas não são compromissos, e a turma do Conselho querendo mudar, então pressões em 2 frentes. Aí eu falei: eu não quero mais não, eu topo fazer as entrevistas com os ministros, mas eu queria a última data para mim. Foi aí que eu resolvi mandar o e-mail para o Sérgio Moro dizendo: estou de saída. Porque venci o contrato, 5 anos, eu gosto de ficar em qualquer cargo pelo tempo de um mandato político, porque você vai se desgastando naturalmente por episódios assim, e me livrei dessas pressões que eu nunca tolerei, agora que eu já posso dispensar a essa altura da vida, porque ninguém é de ferro, eu não queria. Isso aí, fiz essa advertência: se o Roda Viva seguir, ele sobrevive, se não, ele morre. Está gostando da minha entrevista com Augusto Nunes? Calma, olha o que vem por aí. O Jair Bolsonaro nunca foi prefeito e nem governador. Ele está preparado para ser presidente do Brasil? Ciro Gomes.
Ele vai morrer pela boca. Geraldo Alckmin. Precisa ser muito mais assertivo. Marina Silva. Não consigo entender o que ela fala. Essa campanha é a mais curta da história para a eleição mais importante das últimas décadas. Eu fui preso da ditadura militar com a minha geração inteira. Você chegou a ser torturado?